Então agora o governo do estado está licitando, montando o edital para contratar a empresa que vai duplicar os 6,5 km do trecho de Viamão. O projeto de Alvorada, a Caixa Econômica pediu alguns outros detalhes. Então está voltando para a prefeitura para ajustes e depois o trecho de Alvorada, que é um trecho de aproximadamente 4 quilômetros, aí seja possível então levar adiante. E aí você vai me perguntar, e Porto Alegre? Como está Porto Alegre? Como está o andamento da Prefeitura de Porto Alegre? Por enquanto nada. Deveria ter sido entregue em janeiro, fevereiro deste ano. Nós já estamos no final já de 2024. E até agora a Prefeitura de Porto Alegre não apresentou o projeto para fazer a sua duplicação, que é um trecho bem maior, de 11 quilômetros. E aí não é só a duplicação em si, mas também com corredor de ônibus. Chega ali na Protásio Alves, até mais ou menos a Manuel Elias, existe corredor de ônibus. Depois ele não existe mais. E aí afunila. Essa é uma região que cresceu muito, muitos condomínios, e faz um deslocamento mais rápido, quando houver essa duplicação, um caminho mais rápido entre a zona norte de Porto Alegre com Alvorada e Viamão. Uma obra... Então tá, galera, vocês viram aí o Josimar Farina falando que Porto Alegre já era, perdeu o projeto, acabou, não tem mais caminho no meio, né? Pois então, quando eu vi essa notícia aqui, eu fui atrás da Secretaria de Mobilidade Urbana, porque eu fiquei louco. Por quê? Porque em 2021, quando eu fui o primeiro ano vereador aqui em Porto Alegre, eu solicitei para eu destinar as emendas para fazer o projeto da duplicação. E eu e o Giovanni Bill, que somos vereadores com vinculação com a região, queríamos dar os 600 mil reais para fazer o projeto. Eu tinha à disposição de dar, inclusive, todo o recurso para fazer isso. Mas o Záquia, que era o secretário de mobilidade na época, falou que era desnecessário porque um empreendedor ou alguns empreendedores doariam esse projeto para a Prefeitura de Porto Alegre. No entanto, foi atrasando e esse ano falaram que iam dar. Lá por abril falaram, não, vamos dar, vai ser isso aí, tamo junto, pauleira. O que aconteceu? Veio a enchente e recentemente, quando a Prefeitura solicitou o projeto, o pessoal, não, veja bem, tu vê, porque nós perdemos interesse em fazer a doação do projeto para a Prefeitura de Porto Alegre. Então, fudeu, né? Acabou que já era. Não, eu vou explicar para vocês o porquê e qual é, que é a solução que foi adotada. Isso aqui foi uma matéria recentemente feita pela GZH, o Josimar Farina, falando sobre a questão da duplicação do caminho do meio. Eu vou passar toda a matéria para vocês, que são 4 minutos, para vocês entenderem. Então, eu vou reagir e explicar para vocês como é que está essa questão de maneira atualizada, como é que está a questão da duplicação da Protásio Alves e caminho do meio de maneira atualizada. Olha, uma obra aguardada há mais de 10 anos é o assunto do Josimar Farina, então vou pedir aqui que ele nos dê a honra de sua presença, chamada duplicação do caminho do meio. Josimar, um trecho que é muito utilizado aqui entre a capital e a cidade de Viamão, na região metropolitana. Está no papel aí há bastante tempo, mas parece que Viamão saiu na frente agora. Isso, Josimar, bom dia a ti, bom dia a todos. Viamão, Alvorada e Porto Alegre, um trecho de 20 quilômetros aproximadamente, que hoje quem faz esse trajeto faz com congestionamento. A Protásio Alves, em direção a Viamão, ela se torna essa estrada caminho do meio. E o que se tem muito de especulação, inclusive já havia um recurso, lá na época 2013, 2014, entre 2013 e 2014, um recurso do governo federal para que essa obra fosse realizada. Porém, a obra não saiu do papel, o dinheiro foi perdido. Isso é verdade. Em 2013 e 2014, uma obra do PAC Mobilidade, que era aquelas obras da Copa que acabaram enxertando essa aqui também. Ela ficou e, de fato, na época, a Prefeitura de Viamão tinha perdido o prazo para colocar o projeto, a Alvorada também, Porto Alegre também, e acabou que Viamão, Alvorada e Porto Alegre perderam a duplicação do caminho do meio. Daí ficava um acusando o outro, não, que a Prefeitura de Porto Alegre falava que a culpa era de Alvorada falava que a culpa era de Viamão falava que era... Enfim, ficava essa acusação. Então morreu. Recentemente se começou um movimento de duplicação do caminho do meio, novamente, e ficou agora acertado que o governo do estado
ia solicitar os projetos para os municípios e então ia se iniciar esse projeto. Vamos ouvir o que está falando agora Josimar Farina. Fiz somente essa observação para falar que de fato aconteceu e de fato essas cidades perderam o recurso no passado. Recentemente, agora de um ano para cá, o governo do estado retomou o projeto, retomou a ideia de fazer essa obra e pediu para que as prefeituras, Viamão, Alvorada e Porto Alegre, fizessem os projetos para que o governo do estado possa licitar a empresa que vai executar a obra. Esse estudo começou, essa parceria começou a ser feita em junho do ano passado e deveria, em janeiro, fevereiro deste ano, o governo do estado receber os projetos das prefeituras. Viamão e Alvorada entregaram. Então, há uma parceria do governo do estado com a Caixa Econômica Federal que faz a análise dessa documentação e o trecho de Viamão, a Caixa Econômica Federal disse que estava tudo certo, tudo ok. Então agora o governo do estado está licitando, montando o edital para contratar a empresa que vai duplicar os 6,5 km do trecho de Viamão. O projeto de Alvorada, a Caixa Econômica pediu alguns outros detalhes. Então está voltando para a prefeitura para ajustes e depois o trecho de Alvorada, que é um trecho de aproximadamente 4 quilômetros, aí seja possível então levar adiante. E aí você vai me perguntar, e Porto Alegre? Como está Porto Alegre? Como está o andamento da Prefeitura de Porto Alegre? Por enquanto nada. Deveria ter sido entregue em janeiro, fevereiro deste ano. E nós já estamos no final já de 2024. E até agora a Prefeitura de Porto Alegre não apresentou o projeto para fazer a sua duplicação, que é um trecho bem maior, de 11 quilômetros. Então o que acontece, pessoal? É verdade isso, tá? Acabou que a Prefeitura de Porto Alegre não fez a sua parte. E daí eu fui atrás, falei que o Záquia tinha recusado a receber o dinheiro dos recursos que eu tinha me disponibilizado a fazer ainda em 2021, quando eu ofereci o dinheiro para fazer esse projeto. Aconteceu o quê? Recusaram e agora quando em abril a prefeitura ressolicitou que fosse feito, passou a enchente de maio e as empresas declinaram. E daí eu falei novamente com o secretário de mobilidade, agora não era mais o Záquia, já era o Adão, e daí o Adão falou que estava resolvido esse problema, eu poderia destinar as emendas para fazer outra coisa, porque o município se fez uma reunião com o governo do estado, Metroplan, para atualizar o projeto da Estrada do Caminho do Meio. Esse aqui é o site da Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria de Mobilidade Urbana, e eles me garantiram pessoalmente, numa conversa que eu tive com a Secretaria de Mobilidade, e eu achei aqui a matéria para trazer para vocês, que é a atualização dos projetos do trecho 1 de 3,2 km, trecho 2 de 4,1 km da Estrada do Caminho do Meio, na capital, será contratada pelo governo do estado. Então, o próprio governo do estado ofereceu, já que Porto Alegre comeu mosca é um fato, não foi culpa minha, foi pelo atraso do Záquia e depois do secretário que acabou dando a devida atenção, e acabou que o secretário de Mobilidade Urbana discutiu com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Malman, a continuidade do projeto e a importância da participação da prefeitura para adequar as obras do plano de mobilidade da cidade. Então acabou que, no final das contas, Malman afirmou que o Caminho do Meio é um projeto fundamental para melhorar a mobilidade da região, abrangendo a duplicação. O que aconteceu foi que o governo do estado ofereceu, tá, beleza, já que tu comeu mosca, vai ser feito. Então era verdade aquilo que foi trazido pelo Josimar Farina, a pressão dele acabou precipitando essa reunião e vai ter o projeto ofertado pelo governo do estado, tá? E aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Essa aqui é a região da Manoel Elias com a Protásio. Ele fala que daqui em direção a Porto Alegre, em direção ao centro de Porto Alegre, ela já é duplicada e vai caber aqui a colocação de um corredor de ônibus, como se fosse, tá? Alguma coisa nesse sentido. Daqui em direção a Viamão, hoje ela toda tem apenas uma mão que vai e uma mão que vem. E ela vai toda nessa lógica de uma mão que vai e uma mão que vem, passando aqui pela delegada ali Correia Prado, onde eu fiz aquela minha duplicação pontual, aquela duplicação pontual ali que é como se fosse nos dar um gostinho do que seria a duplicação da Protásio, fui eu que solicitei para o prefeito Melo, ao lado do Giovanni Bill e do Alexandre Bobadra. Foi feita aqui também
a duplicação mais adiante. Não, desculpa, foi aqui, ó. Aqui é delegado ali Correia Prado. Aqui foi feita a duplicação pontual. Mais adiante foi feita uma outra duplicação pontual aqui junto à Moema, que dá até para ver que já está duplicada. Essa duplicaçãozinha aqui, ó, essa perninha aqui, ó, foi uma solicitação que eu fiz ao lado dos vereadores, tá? E isso aqui vai, e aqui a gente fez também de novo aqui na Paraíso, na parte de Porto Alegre. Isso aqui também, essa duplicaçãozinha pontual foi feita pelos nossos mandatos. E essa duplicação real, quando for feita até o final, ela vai seguir aqui pelo caminho do meio até chegar na RS 040. Vai vindo aqui até chegar aqui na RS 040. Vindo aqui pelo caminho do meio e conectando até a 040. Aqui, ó. Passando aqui do lado do Cantigria, se não me engano. Então aqui que vai chegar a duplicação do caminho do meio. Daqui até chegar na protagem ali do caminho do meio. Então, embora Porto Alegre tenha chupado bala, a duplicação está garantida porque essa aí o governo do estado matou no peito. Valeu? Espero ter sido útil. Se tu gostou desse vídeo, não te esquece. Pega o link, manda nos grupos aí da família, do pessoal que gosta dessa informação. Me ajuda a divulgar. Eu sou o Gessé Sangari, Direito de Verdade, um vereador de Porto Alegre, que já foi vereador de Viamão, que luta por mobilidade e que está tentando te manter atualizado sobre as informações relevantes da nossa cidade. Valeu, tamo junto.